Meu velho, que jogo absurdo de bom, sensacional esse jogo de volta entre Bayern de Munique e Real Madrid. Olha, o jogo entre o Atlético de Madrid e o Barcelona já havia sido uma boa partida, a gente já tinha tido uma prévia ali muito boa, o Barça ameaçou reagir, mas não conseguiu arrancar o resultado do Atlético, que se mostrou firme. No jogo entre Real Madrid e Bayern de Munique, a coisa foi mais ou menos por esse caminho. Na verdade foi pelo mesmo caminho, porque o Bayern segurou o Real. Mas cara, quando a gente já vê o Neuer começar o jogo cometendo aquele erro bizarro e o Arda Güler, metendo aquela bola e já aguardando, colocando aquela pressão absurda na Allianz Arena, a gente já entende que ia ser um jogo pesado, um jogo complicado, um jogo de erro zero, que no final das contas qualquer detalhe podia fazer a diferença. E teve gente nas redes sociais que eu vi falando assim, esse jogo não foi bom, teve muitos erros. Eu discordo completamente, um placar de 4-3 em que as equipes erraram pouquíssimo. A diferença é que quando você comete um erro em um jogo, um jogo mais comum, contra um adversário mais tranquilo, você pode cometer aquele erro e não ser punido, mas numas quartas de finais de Champions League, num time que você tem de um lado o Valverde, o Bellingham, o Arda Güler, o Vinícius Júnior, o Mbappé, do outro lado você tem Harry Kane, você tem Musiala, você tem Olise, você tem Luiz Dias, qualquer micro erro vai ser punido e punido demais, como foi. Logo no comecinho do jogo, o Neuer cometeu um erro, que é verdade, aquele erro ali é fatal, não tem como você cometer contra o Real Madrid. Você vê que o Arda Güler ali de esquerda, ele já achou, guardou naquele jeito. Não se perdoam erros num jogo desse tamanho. Mas cara, a partida no geral assim, sensacional. É verdade que depois descambou ali, tava 3-2 pro Real, e quando o Bayern empata depois com um golaço do Luiz Dias, já no finalzinho sacramentando o resultado, o Olisier depois só faz aquele gol para realmente jogar a última pá de cal no caixão e acabar mesmo com aquela história. Irmão, que jogaço, sensacional. Um jogo que muita gente falou, cara, era um jogo pra final. Eu discordo, eu acho que agora a gente vai ver um jogo pra final antecipada, que é entre Bayern de Munique e o PSG de um lado dessa Champions, que vai ser um jogo muito bom. Do outro lado, tudo bem, a gente vê outros adversários que vão chegar também, tem o Arsenal vindo dali com muito potencial para dificultar uma final num jogo único, nunca vai ser fácil, seja pro Bayern de Munique, seja também pro PSG, nunca vai ser um jogo fácil. O que eu posso garantir é que assim, vão ser mais dois jogos de muita qualidade, dois confrontos em 4 jogos na verdade, de muita qualidade, que a gente vai ver esse nível de Champions League nessa temporada muito alto, cada vez mais complicado. O Real Madrid, rei de Champions, indiscutível, 15 taças na galeria, e isso não se discute, ninguém é maior do que o Real numa Champions League. Mas a gente já vê 2 temporadas o Real aqui, ó, batendo cabeça e não encontrando saída. Sem treinador, achando que vai ganhar de qualquer jeito, não vai. O Arbeloa, tudo bem, fez um bom trabalho até aqui, mas será que o Real Madrid montou essa Ferrari toda para dar, de repente, ali para um piloto de kart testar? Entende? Não é assim que funciona, cara. Será que vão trazer um bom treinador agora? Vão atrás de um figurão? Será que o figurão vai dar certo no Real Madrid? Cara, a coisa é complicada. E do lado do Bayern de Munique, que trabalho do Kompany, cara. Que trabalho do Kompany. O Bayern jogou sem medo, enfrentou o Real Madrid de frente, de testa, sem medo nenhum, e mereceu a classificação num jogaço que quem assistiu, cara, ficou feliz demais por acompanhar essa partida. Só que é claro que hoje a gente não vai ficar só nisso, eu não vou falar só pra vocês de Champions League, nada disso, a gente vai ouvir a voz do povo. O povo quer o Neymar na Copa do Mundo, segundo pesquisa da Datafolha, tem giro de notícias, as principais manchetes do mundo, o Rafinha se desculpando depois de fala infeliz na eliminação do Barcelona e muito mais. Só que antes, se você não é inscrito aqui no News Sport Clube, meu irmão, se inscreve agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo, tô aqui no News com você e quero te chamar para fazer parte desse time. Se inscreve, deixa o like no vídeo, hypa e vem comigo! Meu irmão, saiu uma pesquisa da Datafolha e olha só, eu sei que você vai falar, mas a eleição isso, aquilo, falaram isso de tal político. Eu não quero saber disso, irmão. Eu não quero saber disso de torcida, eu não quero saber de político. Eu estou te falando que o Datafolha trouxe uma pesquisa em que 53% da população brasileira quer o Neymar na Copa do Mundo. Eu não sei quem é o cara que teve a ideia de falar assim, gente,
Vamos pra rua agora e vamos descobrir se o povo quer ou não Neymar na Copa e vamos lançar isso como uma pesquisa da Datafolha. Eu não sei se um instituto sério devia fazer esse tipo de coisa, porque assim isso é muito subjetivo, principalmente quando você for considerar a faixa de idade, a localização. Foi vários municípios, pessoas acima de 16 anos que falaram sobre isso. É uma coisa muito complicada para você perguntar para o povo, porque vai mudar muito dependendo da região. Se você faz essa pesquisa em São Paulo, ela vai ter uma... A não ser que seja um torcedor do Santos, os outros estão ali dando aquela cutucada de nada de Neymar, porque é um rival, entende? Se você vai pro Rio de Janeiro, você pode ter uma bronca. Se é um time que o Neymar acabou de vencer, ou que o Neymar acabou de perder para aquele time, tudo é muito complicado, é muito subjetivo. Mas a Datafolha trouxe essa pesquisa que o povo quer o Neymar na Copa do Mundo. 53% das pessoas entrevistadas querem que o camisa 10 seja convocado pelo Carlo Ancelotti, e esse número melhorou muito em comparação com junho do ano passado. Por quê? 34% hoje são contra o Neymar na Copa do Mundo. O que significa isso? Na mesma pesquisa feita lá em junho do ano passado, o Neymar tinha uma rejeição maior, de 41%. 41% não queriam ele na Copa. Hoje, 34% não querem. O Neymar tinha um índice ali de 47% das pessoas quererem ele na Copa. E hoje esse número é de 53%. Ou seja, a aceitação tá maior. O Neymar tá sendo mais desejado na Copa do Mundo pelos torcedores. E eu tenho um ponto aqui que eu já falei pra vocês. Se você não gosta do Neymar, torce pro Neymar ir pra Copa. Porque o Neymar hipotético, o Neymar que teria ido pra Copa de 2026... ele vai ser terrível. Ele teria ganhado da Croácia, da França, da Argentina, de todo mundo junto com uma perna só, e vagabundo tá lá. Não importa. Então, se você não gosta do Neymar, torce pra ele ir pra Copa. Porque pelo menos se ele estiver lá e perder, todo mundo vai falar, pô, mas ele foi, não ganhou, né? Acontece. O joelho dele vão mudar. Se você torce a favor do Neymar, você já tá torcendo, beleza? Se você torce contra o Neymar não for, pro resto da sua vida você vai ouvir sobre o Neymar hipotético que poderia ter ganhado de 5 seleções ao mesmo tempo com uma perna só de calcanhar, olhos vendados e lesionado. Porque é isso que o Neymar é na cabeça de algumas pessoas. A gente sabe, tem qualidade, fisicamente ainda não tá voando, mas tá muito bem hoje. Se você for olhar o Neymar sei lá, de quando ele voltou ali, vamos colocar aqui 40, 50, 60 dias atrás, o Neymar estava muito abaixo na última convocação. O Neymar não estava bem para ir para a seleção brasileira. Fisicamente, o Ancelotti foi ver ele no Mirassol, ele não estava lá. Hoje o Neymar, no último jogo o pessoal tá criticando que perdeu pro Recoleta, entendo, faz sentido, mas o Neymar tava ali em campo, entende? Brigando, tentando dar os passezinhos dele. Então assim, ao menos o Neymar hoje fisicamente está mostrando uma evolução. Tecnicamente, não adianta esperar o Neymar de 2022. O Neymar não existe mais. O que tem é o Neymar de hoje. Esse Neymar de hoje pode ajudar a seleção? Se você acha que sim, vota que sim. Se você acha que não, reza para que sim. Vai pra Copa, Neymar, porque se ele não for, é pior para você. Porque o Neymar hipotético, meu irmão, esse é monstro. O Gabriel Jesus pode deixar o Arsenal, que passou a aceitar propostas pelo atacante. O Palmeiras monitora um possível retorno, mas vai enfrentar a concorrência do Milan e da Juventus, que também querem o atacante, que hoje é avaliado em cerca de 30 milhões de euros. O alto custo também dificulta demais o avanço do Verdão em qualquer negociação. O Corinthians mostrou evolução com o Fernando Diniz, somando 2 vitórias e 1 empate sem sofrer gols. A equipe venceu o Independente de Santa Fé por 2-0 e assumiu a liderança do grupo na Libertadores e agora busca manter o nível também no Campeonato Brasileiro. O Fluminense vive o seu pior momento em 2026 depois de perder por 2-1 para o Independente Rivadavia. Com 4 jogos sem vencer, o tricolor carioca acumula falhas defensivas, perda de confiança em campo e aumenta ainda mais a pressão da torcida que, olha, fez críticas ontem depois da derrota na Libertadores. E o Ezequiel Lavezzi, cara, ele revelou que enfrentou uma depressão profunda depois da aposentadoria. Teve crises de ansiedade, pensamentos negativos e em entrevista recente, ele afirmou que ainda está em recuperação e que conseguiu isso graças ao apoio da família e tratamento profissional.
mas destacou que o processo ainda não terminou. Forças e melhoras aí pro Lavezzi, que jogava muita bola. O Palmeiras recebeu proposta do Grupo City pelo Heitor, de 18 anos. A oferta gira em torno de 20 milhões de euros e o jovem atacante do Sub-20 é tratado como uma grande promessa do clube. Inicialmente, ele defenderia o Girona da Espanha, que também é parte do Grupo City. O Abel Ferreira teve a pena reduzida pelo STJD, mas segue fora do Palmeiras. Mesmo com a redução, o técnico ainda vai ter que cumprir mais 4 jogos de suspensão após ter ficado ausente em 3 partidas recentes. Cara, e mesmo sem jogar, o Rafinha foi assunto nessa Champions, porque lesionado ele ficou de fora dos confrontos contra o Atlético de Madrid quando o Barcelona foi eliminado da Champions, e o Rafinha acabou tendo 2 momentos ali que foram muito sérios. Primeiro, o gesto de roubo que eu falei pra vocês aqui no canal ontem. Ele fez aquele gesto assim com a mão, né? Dizendo que o Barcelona havia sido afanado ali pelo Atlético de Madrid, pelo juiz. Enfim, aquilo pegou muito mal, foi criticado nas redes sociais. Depois do jogo ele ainda deu uma entrevista e ele falou em roubo. Ele disse, pra mim esse jogo foi roubado. Fez críticas ali, o presidente do Barcelona, o Laporta, também fez críticas à arbitragem. O Barça teve jogador expulso nas 2 partidas, na minha opinião, merecidamente. Na primeira reclamação do Barça, a UEFA rechaçou completamente. Agora eles disseram que vão apresentar um novo protesto pelo segundo jogo. Enfim, faz parte do jogo dos bastidores, eu também entendo, mas isso de dirigentes. O Rafinha falar dessa forma é um problema porque ele pode ser punido. O Rafinha pode pegar até 3 jogos de suspensão e na próxima Champions está fora dos 3 primeiros confrontos aí na fase de liga, de grupo, no caso de liga agora, pelo Barcelona, o que obviamente prejudica a equipe por algo que ele devia ter ficado na dele. Não pegou uma punição ainda, mas pode pegar caso seja denunciado, e acredito que será para servir até de exemplo para outros jogadores. O Rafinha sabe que você cedeu, o Fabrício Romano fez uma publicação nas redes sociais, o Rafinha foi lá e comentou, pediu desculpa pelo gesto dele, disse que isso não faz parte do caráter dele, mas é aquela coisa, depois que inventaram desculpa, nunca mais morreu ninguém, isso não pode ser assim também. O jogador tem que entender que ele pode se desculpar, pode entender que a coisa que ele fez foi errada, mas mesmo assim ele vai ter que lidar com a punição. E aí eu te falo, o cara não estava em campo porque estava lesionado e não ajudou o Barcelona. Aí ele vai lá e faz uma coisa dessa que eu vou dizer pra você, isso não é coisa que o jogador fala porque ele tá irritado, ele não tava nem em campo. Ele faz isso, vou meter a real aqui, pra ganhar moral com a torcida. Qual é a moral que ele tem com a torcida agora? Agora ele tá prejudicando o clube que pode precisar dele lá na frente, na próxima Champions. Essa temporada já foi, ele não vai mais jogar Champions essa temporada, é a próxima, só que ele não vai estar em campo. E aí durante o ano o clube tem que pagar o salário do cara em dia, tem as bonificações, tem direito de imagem, e ao mesmo tempo o jogador fica fora por lesão, fica fora porque é um bobalhão e fala demais. Então todas essas coisas prejudicam demais. Eu gosto do jogador ter personalidade, mas ele tem que entender que a personalidade dele não pode prejudicar a equipe. E o Rafinha, esse gesto dele, prejudica demais, atrapalha o Barcelona muito mais do que ajuda. E aí eu pergunto, quem é que vai pagar esse preço? Será que o time vai multar ele? Se multar ele, será que ele vai achar legal? Vai achar justo? Será que a multa vai ser proporcional ao prejuízo? Eu duvido muito. E você, o que pensa disso? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Na Itália, o destaque gira em torno da Juventus, com o Luciano Spalletti definindo um grupo de confiança para buscar a vaga na Champions na próxima temporada. Já na Inglaterra, o The Sun ignorou a classificação dos Gunners para a semifinal da Champions e focou na reta final insana da Premier League, com o Arsenal e Manchester City podendo decidir o título em um jogo que vai ser histórico na Premier League. Mas e você, torcedor, o que achou do programa de hoje? Conta pra mim, na Champions League você tá empolgado? Quem você acha que vai se classificar entre o Arsenal e o Atlético de Madrid? Quem chega na final entre o Bayern e o PSG? Pra você, quem é o favorito nessa Champions? Quem jogou melhor nessas quartas de finais? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião, não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.